Que a paz divina abençoe o seu dia e a sua semana. Bem-vindos! Hoje, olha, temos em mãos um material que nos joga de cabeça num dos capítulos mais intensos e, francamente, desconfortáveis da Bíblia. Ezequiel 14. Ah, sem dúvida. É um texto denso. E a análise que a gente vai explorar hoje, ela gira em torno de uma pergunta central que me deixou pensando, sabe? Qual seria? Em uma crise que afeta a todos, a bondade de algumas poucas pessoas pode salvar o resto? A resposta que a nossa fonte encontra é no mínimo, surpreendente. É uma pergunta poderosa, porque ela desafia muito do que a gente intui sobre o bem comum. O material que temos aqui é um comentário bíblico que destrincha a mensagem do profeta Ezequiel para as lideranças de Israel. Num momento bem crítico, né? Exato, de profunda crise espiritual, política. E o diagnóstico que ele apresenta é implacável, focando em temas como idolatria, juízo e, o mais importante, uma responsabilidade pessoal radical. Ok, vamos mergulhar nisso. A cena inicial que a fonte descreve já é cheia de tensão. Alguns líderes do povo vão até o profeta Ezequiel. Aparentemente para buscar uma palavra de Deus. Isso. Parece um gesto de humildade, de busca por orientação, mas, assim, não é bem isso que está acontecendo, certo? Exatamente. A fonte destaca que essa busca é uma fachada. Deus responde a Ezequiel, mas olha que interessante, não responde diretamente aos líderes. A resposta divina expõe a verdadeira condição deles. Os seus corações, eles estão completamente tomados por ídolos. E a fonte ressalta isso, né? Muito. Ela ressalta que a palavra ídolos é repetida 4 vezes em pouquíssimos versículos. É como um martelo, sabe? Para enfatizar a gravidade e a centralidade desse problema. Quando eu ouço a palavra ídolos, eu, imediatamente penso em estátuas, bezerros de ouro, coisas físicas que as pessoas adoravam. Claro, é a imagem clássica. Mas a fonte parece usar o termo de um jeito diferente, mais psicológico. Tô lendo isso certo? Ou que a análise diz que eles realmente adoravam em seus corações. Você está no caminho certo. O comentário é muito claro ao definir um ídolo aqui, não como um objeto externo, mas como, e eu cito, tudo ou aquele que nos separa de Deus em nosso coração. Ah, então é uma condição interna. Totalmente interna. O problema não era um ritual em frente a uma estátua. Era o fato de que as lealdades deles, seus desejos, suas prioridades mais profundas, Já estavam comprometidas, isso. Já estavam comprometidas com outras coisas. Eles queriam a bênção de Deus, mas não o governo de Deus sobre suas vidas. então é uma hipocrisia fundamental. Eles vão buscar uma direção, mas já decidiram o caminho que querem seguir. Pois é. A fonte menciona algo sobre curiosidade espiritual. O que seria isso? É a ideia de querer saber o que Deus pensa, mas sem qualquer intenção de obedecer se a resposta não for a que se espera. Tipo, só para saber. Exato. É tratar o conhecimento espiritual como um item de consumo, uma informação a mais, em vez de uma verdade que transforma. A análise é categórica nisso. O conhecimento da vontade divina não depende da nossa inteligência ou da nossa capacidade de pesquisa, mas fundamentalmente da disposição do nosso coração. Sem um coração rendido, a busca é inútil. Inútil e, nesse caso, até ofensiva. Ok, então o problema central é um coração dividido, essa hipocrisia interna. Mas a fonte não para na crítica individual, né? Não, ela expande. Pelo que entendi, ela usa isso como um trampolim para falar sobre como nações inteiras são julgadas. Como é essa transição? A transição é crucial. O texto bíblico passa do caso específico daqueles líderes para um princípio geral, usando a expressão uma nação que peca. E o comentário enfatiza um ponto que era explosivo para a audiência original. Que seria? Nem mesmo a casa de Israel, o povo escolhido, teria tratamento especial. Se eles persistissem no erro, seriam julgados pelos mesmos padrões de qualquer outra nação. O privilégio não era um passe livre para a impunidade. De forma alguma. E é aqui que fica realmente interessante. A fonte diz que esse juízo se manifesta de 4 formas bem concretas. Quase como 4 cavaleiros do Apocalipse em miniatura. É uma boa analogia. O primeiro é a fome. Sim, a fome.
que a fonte interpreta num sentido amplo, como crises econômicas, colapso da produção, escassez. Ok, o lado prático. Mas o mais fascinante é a correspondência espiritual que o comentário extrai disso. A fome física seria um espelho de uma fome muito mais profunda. A falta da palavra de Deus, o alimento da alma. Nossa, faz todo sentido. Uma nação que abandona a verdade divina literalmente começa a morrer de inanição espiritual. Exato. A sociedade fica sem seu sustento moral, ético. O segundo aspecto são os animais selvagens. Essa imagem é bem forte. Como a fonte interpreta isso? Os animais selvagens são vistos como problemas ambientais, um desequilíbrio na natureza que torna a terra perigosa, inabitável. E o lado espiritual? Espiritualmente, a analogia é ainda mais poderosa. Os animais selvagens simbolizam os falsos mestres. Falsos mestres. A imagem de um predador espiritual é deliberada. São líderes, ideologias ou movimentos que parecem atraentes, mas que, na verdade, devoram a fé e a integridade das pessoas. Oferecendo respostas fáceis que levam à ruína. Isso. Predadores espirituais. Isso é uma imagem que fica na cabeça. O que seria um predador espiritual hoje? A fonte dá alguma pista? Não estamos falando de leões literais, obviamente. É uma ótima pergunta. Naquele contexto, seriam os profetas que prometiam paz e segurança quando o juízo era iminente. Hoje, a fonte sugere que poderíamos pensar em qualquer filosofia ou líder que apela ao nosso ego, que promete sucesso sem sacrifício ou que nos encoraja a colocar nossos próprios desejos como autoridade máxima. Qualquer coisa que nos afaste de uma verdade mais complexa e exigente, né? Exato. Que nos devora espiritualmente no processo. Certo. O terceiro juízo é a guerra, a espada. Isso parece mais direto. Inquietações políticas, conflitos, mas e a correspondência espiritual? Aqui tem uma reviravolta incrível. A espada no mundo físico é destruição. Certo. Mas no paralelo espiritual, o comentário identifica com a própria palavra de Deus. Sério? Como assim? A mesma palavra que alimenta, cuja falta causa fome, é também a espada que julga e derrota as falsas doutrinas. É uma ferramenta de precisão cirúrgica que separa a verdade da mentira. Uau! Essa dualidade da palavra como alimento e como espada é fantástica. A mesma coisa pode ser sustento e arma. Sim, a ideia é que a verdade divina tem duas faces. Para o coração aberto e humilde, ela é vida, é pão. E para o rebelde? Para o coração rebelde e enganado, ela é uma lâmina afiada que expõe a realidade. Não é que a palavra mude, é a nossa reação a ela que determina seu efeito. Incrível. E o quarto aspecto, para fechar. A peste. Enfermidades, epidemias, dado o nosso contexto recente, isso soa bem familiar. E o significado espiritual? A peste, segundo a fonte, simboliza todos os enganos doentios na área religiosa. Uma metáfora, então. Isso. Uma metáfora para a corrupção espiritual que se espalha como uma doença contagiosa. Falsas ideias, meias verdades, cinismo que infectam a comunidade de fé, enfraquecendo-a por dentro. Muitas vezes de forma invisível, até o colapso ser inevitável. Exatamente. Fome, predadores, espada e doença. É um quadro bem sombrio do colapso de uma sociedade. Muito sombrio. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. O texto, então, apresenta um argumento hipotético, quase um experimento mental, envolvendo 3 dos maiores heróis da fé. Noé, Daniel e Jó. Isso. E o argumento é chocante. O texto diz que, mesmo que esses 3 homens, conhecidos por sua justiça impecável, estivessem vivendo naquela nação pecadora, Sim. a presença deles não seria suficiente para impedir o juízo. Eles salvariam apenas a si mesmos por sua justiça. Espere um pouco. Vamos parar aqui. Isso parece incrivelmente duro. É duro. Vai contra a ideia de que pessoas boas elevam a sociedade. Essa fonte está dizendo que a retidão de um líder ou de um grupo justo não tem impacto nenhum sobre o destino coletivo.
que a bondade deles é inútil para a comunidade em crise. É aí que a análise nos pede para olhar mais de perto. Não se trata de dizer que a influência deles é inútil. Ah, bom. A fonte nos lembra que Noé, de fato, salvou sua família. Daniel inspirou seus amigos. Jó intercedeu por quem o acusava. A influência positiva é real. Ok, então qual é o ponto? O ponto de Ezequiel é outro, muito mais específico e teológico. A justiça de uma pessoa não pode ser transferida para outra como um crédito bancário para anular a dívida dela. Entendi. Eles não poderiam servir de substitutos para salvar uma nação inteira que se recusava a mudar. A responsabilidade diante de Deus é, em última instância, individual. Intransferível. Então, a grande lição de Ezequiel 14, segundo essa análise, é que cada pessoa precisa da sua própria conversão, do seu próprio relacionamento com a verdade. Exatamente. Não dá para pegar carona na fé do vizinho, do pai ou do pastor. É a melhor forma de colocar. O comentário traça um paralelo com o profeta Jeremias, que em outra passagem diz que nem mesmo a intercessão de gigantes como Moisés e Samuel adiantaria naquele ponto. A decisão pelo juízo já tinha sido tomada, então. Já havia sido tomada com base nas ações do povo. Cada um receberia segundo as suas obras. É a negação total da ideia de salvação coletiva baseada nos méritos de uma minoria justa. Isso é radical. É uma mensagem que força cada indivíduo a olhar para o próprio coração em vez de apontar para os bons exemplos ao redor como uma garantia. Exato. Mas a história não termina em destruição total, certo? A fonte menciona que um pequeno remanescente, algumas pessoas, conseguem escapar de Jerusalém. São umas poucas pessoas. Se a justiça deles não salva a nação, qual é o propósito deles? É só uma sorte aleatória? Não, nada é aleatório nesse texto. O papel desses sobreviventes é fundamental. Eles não escapam para começar uma nova utopia, mas para servirem de testemunho vivo. Testemunho? Como assim? Ao chegarem ao exílio na Babilônia, onde outros já estavam deportados, a própria condição deles, o sofrimento, a perda, a história que carregam, provaria aos exilados que o juízo de Deus sobre Jerusalém não foi arbitrário ou injusto. Ou seja, eles são a prova viva. A chegada deles confirma que os avisos dos profetas eram reais e que a destruição foi uma consequência merecida. Precisamente, a fonte usa uma palavra forte aqui. Eles serviriam para consolar os exilados. Que tipo de consolo é esse? Não parece muito reconfortante. É um consolo que não vem de palavras fáceis ou de negação da realidade. É o consolo que nasce da compreensão. Imagine os exilados na Babilônia se perguntando: será que Deus foi injusto conosco? Será que ele nos abandonou? A chegada desses sobreviventes, contando sobre a profundidade da corrupção que testemunharam, traria a dura verdade que gera entendimento. Entendi. O consolo é saber que o sofrimento deles não foi sem sentido, mas parte de uma ação justa, ainda que dolorosa. Exato. A fonte enfatiza a frase: o juízo de Deus não é cego nem injusto. Então a reputação de Deus que o texto diz ter sido arrastada na lama pela desobediência do povo, no final das contas, é vindicada. A justiça da sua ação se torna compreensível. Compreensível através do testemunho daqueles que viveram o colapso. É uma forma de Deus demonstrar sua retidão, mesmo em meio a um ato de juízo tão severo. Faz sentido. A presença dos sobreviventes força todos a confrontar a realidade e a reconhecer que a causa do desastre estava dentro deles mesmos, naqueles ídolos do coração que a gente discutiu no início. Em resumo, então, o que exploramos hoje foi essa jornada de um diagnóstico interno, a idolatria do coração, para suas consequências em escala nacional. Os 4 juízos. Isso. E no centro de tudo, esse princípio inflexível da responsabilidade individual, onde nem mesmo os mais justos podem substituir a necessidade de uma resposta pessoal de cada um. E para refletir, fica um pensamento final que a própria fonte nos provoca. O texto define um ídolo como qualquer coisa que nos separa de Deus em nosso coração. Uma definição bem ampla. Muito. E a pergunta é: em um mundo cheio de distrações, responsabilidades, ambições legítimas, tecnologias onipresentes,
que ídolos modernos, talvez até sutis e socialmente aceitáveis, como o sucesso, a segurança, a própria família ou uma causa política, poderiam estar ocupando esse espaço sagrado em nossos corações sem que a gente sequer perceba. Exatamente essa é a reflexão. Que Deus abençoe a todos.